Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a este núcleo de estudos e reflexões em torno das leis imortais do Criador. O tema da noite que nós propomos, como vocês podem observar, a mensagem do amor imortal. Lembrado por Amélia Rodrigues, através de Divaldo Pereira Franco. Desde já agradecemos o carinho desta casa, de Leandro, para conosco, porque sempre que nos é concedida a oportunidade de aqui estarmos, é lançado também uma proposta de reflexão que nos beneficia a todos. Então, a nossa gratidão a Leandro e aos trabalhadores dessa casa, que nos dá a condição de nos mantermos em movimento em torno da divulgação da doutrina espírita. Então é sempre com muita alegria que nós nos deslocamos aqui e acolá para cumprirmos humildemente com o nosso papel, já que recebemos tanto da doutrina espírita e temos essa oportunidade de dilatar a compreensão da mensagem imortal da doutrina do Cristo revivida pela doutrina espírita. Essa mensagem está, como vocês podem observar, neste livro, que tem o mesmo título, a mensagem imortal do amor imortal. Mensagem esta que nos impressionou pela atualidade. Trata a mensagem e o próprio livro dos ensinamentos imortais de Jesus, tão atual. E aí lembramos da frase deixada nos evangelhos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em um ambiente de extrema dificuldade que nós hoje estamos vivenciando nessa transição planetária. Mas aí eu me pergunto, qual foi o tempo em que essas mensagens não eram necessárias? Todos os tempos. Ela nos chegou há 2000 anos atrás, através da presença de Jesus conosco. Mas, como nos informa Emmanuel, Jesus está à frente da evolução planetária. E quando ele veio trazer esta mensagem que não é apenas para o planeta, nem muito menos apenas para os cristãos. Ele veio trazer uma mensagem universal. E é por isso que ele dizia: eu e o Pai somos um. Nós ainda não temos a capacidade de mensurar estas verdades. Se passou 2000 anos, foi necessária a terceira revelação para revivermos estes ensinamentos. E como hoje nós estamos num momento de muitas inquietações estas já previstas profeticamente, a doutrina espírita veio reforçar e ampliar as nossas possibilidades de compreensão dessas mesmas verdades. É bem verdade que outras tantas literaturas já nos trouxeram estas
reflexões. Tanto que quando eu peguei particularmente esse livro, nós nos inspiramos a intitular o evento que nós estamos já organizando para o final de ano. Revivendo Jesus. É uma divulgação que mais tarde nós vamos nos aprofundar com relação a isso. Mas nós vamos nos referir à necessidade que o homem tem hoje de refletir, de ressignificar, de reviver, se possível, estas mesmas mensagens. Na verdade, aquilo que nós vamos perceber aqui chegou-nos em 2008, através, como eu falei, de Amélia Rodrigues. É o preâmbulo do livro. E nós fizemos questão, não de reproduzir tudo, para não ficar enfadonho, mas trazermos alguns pontos deste preâmbulo. E o primeiro ponto é Amélia falando na necessidade de repensar. Repensar Jesus e sua mensagem. Eu acho que é melhor nós... Eu vou te atrapalhar, né, Leandro? Mas eu vou procurar ficar aqui nesse foco, tá? Repensar Jesus e sua mensagem nos turbulentos dias da atualidade torna-se uma necessidade impostergável. Para isso, não é muito difícil nós analisarmos o quanto nós estamos precisando da vivência, da reflexão em torno da mensagem de Jesus. Todos os índices, criminalidade, suicídio, aborto, assassinatos, em todo o mundo, nesse momento, estão em movimento crescente. É bem verdade que nós não podemos nos afastar dos critérios que a doutrina espírita, quando ela fala que nós hoje estamos em melhores condições que antes. Até porque é uma doutrina progressista, afirmando que o homem evolui sempre constantemente, em todos os sentidos, inclusive moralmente. Mas a turbulência é, diríamos, inquietante para aqueles que se dizem cristãos. 2000 anos ainda não foi suficiente para acalmar e acerenar os nossos corações, como é a proposta das orientações vindas através das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos de coração, porque estes herdarão a terra. E só seremos herdeiros dessa realidade quando pacificarmos o nosso coração. E se nós formos dar uma olhadinha, nós vamos perceber que existem muitas inquietações. Aonde nós formos, inclusive ainda ontem, vizinho, né, lá em Caruaru, onde nós residimos, um suicídio brutal. E aí a gente fica perguntando o que é que nos falta como espíritos para vivenciarmos pacificamente e enfrentarmos todas as dificuldades que não nos são colocadas sem que nós tenhamos a condição de superar. Infelizmente, nós não temos esta percepção, a fé, a certeza de que acima de nós existe um Deus de amor e bondade que conduz tudo e todos. Mas a inquietação é maior do que isso. Daí esses índices estarem em crescente. E Amélia faz uma retrospectiva e uma análise, isso desde 2008, acerca do momento que nós estamos vivenciando e falando dessa necessidade de revivermos e repensarmos Jesus. E eu não me refiro apenas às questões teóricas de conhecimento do Evangelho,
mas a sensibilidade de perceber essa realidade em nossos corações. É uma linguagem diferente, não é apenas intelectiva. Porque eu lembro de Dr. Bezerra de Menezes quando fala que hoje já não é apenas a questão de entender, porque todos nós cristãos a entendemos. É necessário darmos um passo à frente, sentir, viver. E isso me parece que é o nosso grande desafio. Já não é uma questão apenas intelectual. É uma questão de maturidade espiritual que nos falta em buscarmos viver aquilo que nós já sabemos. E ela dá continuidade enfatizando a atual situação que nós estamos nos encontrando. Em face da violência, segundo Amélia, e da alucinação de todo porte, olha a análise dela, que tomam conta dos diversos setores da sociedade odierna, a mulher e o homem que se consideram civilizados, estorcegam nas constrições do progresso material. Fala da busca incessante e às vezes insana do materialismo a crescer na intimidade da criatura. E a doutrina espírita veio exatamente para combater o materialismo. Eu sempre digo e faço essa reflexão em torno de mim, e que cada um deve fazer assim. Nós ainda, por mais cristãos e espíritas que possamos ser, ainda temos um pé firmado no materialismo. Simplesmente porque não vivemos a imortalidade da alma. Vivemos o aqui e o agora. A busca é muito mais pelas questões transitórias do que pelas questões imortais e futuras que nos aguardam. Daí tanta inquietação diante dos mínimos desafios que a espiritualidade nos fala através da codificação. O que é que nos falta para superar as adversidades? Vontade. Vontade. E a vontade está além da capacidade de compreender. Esta me parece ser a mais simples. Vontade de se autossuperar, vencer os nossos medos, as nossas inibições, as nossas fraquezas morais. Porque eu não acredito que Deus, na sua grandiosidade, vai exigir da criatura, como se fosse uma criança, algo que ela não tivesse condições de superar. Então, eu sempre me lembro das passagens do Evangelho, quando ele fala do peso que nós carregamos, e que a cruz que cada um carrega é a necessária e adequada às nossas necessidades. Nem mais, nem menos. E por que tanto desespero? Por que tanta agitação? E aí ele dá continuidade. Quase vencidos pelos transtornos psicológicos de conduta, sob contínua ameaça de depressão. Segundo alguns números, 20% da população hoje está em estado de depressão. Isso significa de 7 bilhões e meio, 1 bilhão e meio de criaturas em estado depressivo, aumentando os índices de suicídio, de doenças, as mais diversas. E aí eu lembrando de Hermance Defoe, em um dos seus livros, Mereça Ser Feliz, ela fala que a depressão é uma revolta íntima de não aceitabilidade daquilo que hoje a criatura vive. Seja a sua condição social, sua condição econômica, financeira, afetiva. É uma revolta íntima, não aceitando a sua real situação espiritual de enfrentamentos. Esses números são cada vez mais crescentes.
Então, lembrando mais uma vez aquela questão da necessária pacificação dos nossos corações para enfrentar essas adversidades. Contínua ameaça de depressão, síndrome do pânico, fuga espetacular para as drogadições, o alcoolismo, o tabagismo, o sexo em desalinho, as ambições do poder e do gozar. Essa é, na verdade, um retrato do que nós hoje, como humanidade moderna, estamos vivendo. Para quem gosta de estatística, é só procurar nas instituições humanas que você vê os índices cada vez mais crescente. Apesar que a mensagem de Jesus é uma mensagem de otimismo, né? Uma mensagem de esperança. É isso que nós não conseguimos perceber na mensagem de Jesus. Não é uma mensagem de desafio sem a possibilidade de superar. Todos nós temos a condição de superar-nos. É bem verdade que nós estamos num momento de muitas inquietações, até profeticamente já assinalado, mas absolutamente possível de superar. Até porque o grande desafio não é superar as ações externas, mas o grande desafio é superar a si mesmo. As agitações que nós alimentamos intimamente. E quem aqui não tem essas inquietações? Né? Todos nós enfrentamos isso. Mas somos espíritos nesse estado de constante educação. Por isso essas adversidades nada mais são do que testes, desafios, e todas as vezes que as situações se repetem em nossas vidas, é porque nós ainda não aprendemos. Se repetem determinadas situações em nossas vidas, é porque ainda não foi superado nas situações anteriores. Então ela se apresenta como se fosse uma prova repetida. Então somos alunos repetentes, diríamos assim. Para que através daquela prova nós possamos nos fortalecer. Nada mais e nada menos do que isso. A momentânea perda dos valores éticos, habilmente confundidos com as propostas das filosofias utilitaristas e cínicas, deixa o ser humano sem discernimento lúcido para agir corretamente. Então, hoje a gente vê, por exemplo, nas grandes civilizações, ditas educadas e civilizadas, o distorcer das leis naturais. Por exemplo, a legalização do aborto. Por exemplo, o armamento. São coisas que são totalmente contrárias à lei de Deus. Contrárias aos ensinamentos que Jesus nos deixou, mas, portanto, exaltada nas políticas hoje, na maioria das grandes civilizações, como, por exemplo, os Estados Unidos. E a gente tem que ter muita atenção, como brasileiros que somos, para não permitir que isso invada o nosso Brasil, até porque os karmas e as consequências são absolutamente desastrosas, como isso já vem acontecendo nos Estados Unidos. Então, esse desvio de valores éticos vem acontecendo, né, nesse momento de transição que nós estamos vivendo. Em face dos disparates e das aberrações apresentados, alguns deles tornados legais, como, por exemplo, o aborto, a eutanásia, o suicídio, a pena de morte, que, no entanto, permanecem inscritos nos estatutos divinos como crimes hediondos. É bem comum hoje. A violência é tão comum hoje que se tornou como se não ferisse, como se não nos sensibilizasse. A corrupção. Se o outro está fazendo, então dá direito a mim fazer. Então a coisa realmente hoje está muito distorcida, mas essas mesmas leis
fixadas nos estatutos divinos, e exigirá de cada um de nós a responsabilidade. Então, a doutrina, quando entra verdadeiramente em nossa mente e nosso coração, exige de cada um comportamento diante de todas as circunstâncias, individual e intransferível, independentemente de religião, de cargos, de funções, de condições sociais. Você é responsável por tudo que gera, desde um simples pensamento até as ações propriamente ditas. Talvez esta seja a grande síntese que a doutrina espírita nos apresenta. Consciência que somos espíritos eternos, criados para conquistar em termos de evolução através dos seus próprios sacrifícios. Às vezes a gente está querendo resolver as questões que nos circundam de fora para dentro, na verdade, o grande desafio é resolver de dentro para fora. Outro grande desafio é a questão da convivência. Se nós não aprendermos a conviver conosco mesmo, dificilmente nós vamos conviver bem com os outros. Então, a proposta da doutrina é fazer com que você mergulhe em si mesmo. Conheça-se. Veja o potencial que você é, tanto quanto as situações ainda que não foram superadas. E aí, aos poucos, você terá melhores condições de dar um passo à frente. E nós somos testados a cada instante e cada minuto das nossas vidas. Mas não é um teste que tem uma significação de punição. É um teste pedagógico que tem um objetivo de levar você a um estágio de maior maturidade espiritual. Agora, para isso, na verdade, é necessário vivermos tudo aquilo que nós já sabemos. E aí é que está o grande desafio. Porque somos, às vezes, levados, por conceitos distorcidos, pela própria sociedade que me parece estar ausente de suas próprias responsabilidades. A rápida presença de propostas evangélicas perturbadas e perturbadoras. Me parece um contrassenso, porque a proposta evangélica, ao contrário, deve nos asserenar, deve nos orientar para uma postura mais adequada de relação consigo e de relação com o mundo. Mas as próprias instituições religiosas distorceram essa mensagem. E nós observamos que algumas instituições, distorcendo essas verdades, preenchem os templos com propostas totalmente adversas da proposta de Jesus. A proposta de Jesus, pacificar, desenvolver o amor, respeitar as diferenças do outro, cultivar a espiritualidade. O sucesso que nos aguarda é o sucesso de crescimento espiritual e não o sucesso financeiro. Isso é consequência. Propostas evangélicas perturbadas e perturbadoras em sincretismo banal, na mídia e em toda parte. Firmadas no temor a Deus, em um poder paralelo. E a proposta do cristianismo, amar a Deus. Aliás, esta é a união de todas as leis e todos os profetas. Amarás a teu Deus e não temerás a teu Deus. Mas foram distorcendo essa realidade. E hoje, muitos procuram
um alívio espiritual ou o sucesso, vivenciando determinadas propostas que não equivalem à verdade. E como nós habitualmente estamos em contato com o mundo espiritual através das atividades mediúnicas, nós temos oportunidade de escutar a lamentação e a decepção daqueles que transitaram para o mundo espiritual com estas propostas na cabeça. Indignados, porque o que prometeram e que orientaram a estes foi um reino que ele se esforçou para conquistar, mas através de caminhos distorcidos. O caminho da conquista do reino de Deus é a conquista de si mesmo através do amor e não do temor, e não das conquistas transitórias que em muitas situações nós alimentamos e acabamos de perder muito tempo. Então essas promessas firmadas no temor a Deus e em vergonhosas demonstrações espetaculosas de curas fantasistas e de soluções de todos os problemas. A semana passada, nós recebemos um caso de uma amiga nossa lá na instituição. E eu posso falar isso porque eu já pedi permissão a ela. Ela tem uma sobrinha de 26 anos. E apresentou-se um tumor no seu braço direito, que ao longo do tempo tentou se identificar ou diagnosticar, mas não foi diagnosticado a causa geradora daquele tumor, a ponto de ser necessário a amputação do braço. Então a família estava empavorosa, com a perspectiva de alastramento metástico, né? E aí um possível desencarne. Então a família estava num pranto só, e nós solicitamos a ajuda, orientação da espiritualidade nas nossas reuniões mediúnicas. E que assim foi feito. E a orientação, de forma muito objetiva, é que nós não estamos na vida para curar os corpos. Nós estamos na vida para curar as almas. O corpo é apenas um instrumento do espírito. E às vezes a própria circunstância da doença é a cura. Mas como foi difícil dizer isso para ela? Na outra semana ela chegou, ela agoniada porque não era apenas esse desafio para ela, né, a tia. E veio mais uma vez uma orientação para ela. Minha filha, tenha paciência e dê graças a Deus, porque hoje você tem esses espíritos em torno de si, dando a você a condição de aconchegá-los, acolhê-los, orientá-los, amá-los. Então ela estava inquieta, veja, ela estava inquieta com tantas circunstâncias desafiadoras, triste naturalmente. A espiritualidade deveria ser alegre. Aí eu lembro da passagem das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. Então felizes são aqueles que têm aflições. Como nós podemos entender isso? Só à luz da doutrina espírita. As aflições são resgates, são oportunidades de nós consertarmos equívocos do passado. Veio uma mensagem para ela, tia, para que ela mantesse a mente agradecendo a Deus sempre, independentemente das circunstâncias. E uma mensagem para a sobrinha. Confiança, porque aquela situação é a própria cura do espírito e não do corpo. Porque às vezes nós procuramos as casas espíritas ou as instituições espetaculosas em busca de curas fantásticas e esquece, né, que a cura verdadeira é a cura da alma, a pacificação do coração. E não as coisas transitórias,
apesar de sua importância, né, são transitórias. Então veja o que é que Amélia Rodrigues fala. Curas fantasistas e soluções de todos os problemas, inclusive com garantia, que eu já vi lá em Caruaru, dão termos de garantia para determinadas conquistas e curas. É coisa absurda, né? Mas é real. Pela simples aceitação de Jesus no coração e no respectivo pagamento do dízimo. Ainda bem que não sou eu que está falando, que está escrevendo isso. Através de Edivaldo e Amélia Rodrigues, fala da ilusão que milhões de pessoas se envolvem, acreditando nessas curas fantasiosas apenas pela aceitação de Jesus com os respectivos pagamentos, mas confunde a compreensão de sã doutrina do que a esclarece. Então, por isso que nós damos graças a Deus estarmos na doutrina que verdadeiramente nos esclarece, porque ela é eminentemente lógica. A proposta da doutrina é repensar, fazer com que você repense acerca dos seus valores e das leis naturais que nos conduz a patamares de maiores evolução. Caracterizadas pelo fanatismo medieval, torna-se soluções de fácil utilização, arrebanhando os indivíduos descrentes do mundo e das suas artimanhas. No entanto, sedentos por um lugar ao sol das disputas sociais e econômicas, do brilho fascinante dos holofotes, mesmo que temporário na sua rapidez e consumpção. Tudo isso por conta do distanciamento que temos das verdades apresentadas por Jesus. Começava Jesus o seu roteiro nascendo numa estribaria, sinalizando a necessidade da simplicidade na conquista do equilíbrio e da evolução espiritual. E veja hoje que a grande maioria tem como objetivo de vida a ascensão e o sucesso financeiro, achando que isso é compatível com a felicidade. Até pode ser, mas a espiritualidade já nos fala que a riqueza é uma das grandes provas existenciais, muito mais difícil do que a pobreza, porque nós nos perdemos, não sabemos utilizá-la. E como reflexão, nós temos todos os ícones da espiritualidade que já se reencarnaram conosco, se esconderam exatamente através da simplicidade e da humildade para cumprir com o seu papel. Dentre eles, o Francisco de Assis. E quantas guerras e quantas inquietações foram implantadas porque estamos em busca de algo que não nos enobrece. Exatamente por conta desse sedento, dessa sede de sermos e estarmos acima dos outros, procurando holofotes. Enquanto isso ocorre, as doutrinas ortodoxas do passado apressam-se em reconquistar as ovelhas que tresmalham, utilizando-se de recursos parecidos em tentativas infrutíferas de manter os privilégios conseguidos ao longo dos séculos. Eu me lembro de uma passagem também do Evangelho que Jesus fala acerca da hipocrisia daqueles que estavam à frente das grandes instituições na época. Sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Nós estamos à frente de uma instituição há 20 anos. E tivemos oportunidade de estarmos em contato com as pessoas e suas frustrações, além das minhas próprias. E nesta relação nós acabamos aprendendo muito. Né? Quando as pessoas vão à casa espírita, frustradas
por conta disso e por conta daquilo. Seja por questões financeiras, por questões afetivas, e por outras tantas questões que deixam a criatura em estado de absoluta depressão e tristeza, diríamos assim, desistindo da própria vida. E a primeira alternativa que me vem à mente para tirar essa criatura nessa condição é fazer uma proposta de repensar os valores deixados por Jesus conosco. Reavaliar. Ter a casa espírita não como solução dos seus males, mas como uma oportunidade de crescermos em termos de conceitos espirituais, entendimento acerca das leis de Deus e readequação. Porque lá temos reuniões de passe, por exemplo, de macas, passes nas macas, reuniões de desobsessão, de tratamentos espirituais, às terças e às sextas. Na maioria das vezes, o ambiente está com muito maior volume de pessoas do que nos ambientes que estão destinados a atividades que estão destinadas aos estudos. Né? Que é exatamente o grande tratamento. É ter consciência do que nós deveremos fazer. A compreensão mais aproximada das nossas obrigações. Então, em detrimento de 150, 120 pessoas que nós temos nos dias de tratamento espiritual, nos dias de reunião para estudo nós temos 20, 15. E eu fico enfatizando essa necessidade, né, de buscar equilíbrio espiritual até através do processo de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, e o resto tudo há de vir. É claro que nós não estamos dispensando a questão do tratamento espiritual e relegando isso, né, a planos. Não, tem o seu valor. Mas o valor maior é da autoconsciência, a autocura. Haverá um dia em que a criatura vai se autocurar por um processo interior, de limpeza interior, né, de condução de sua própria vida, pautada nas leis de Deus. É aí onde está o reino de Deus. E nós vemos uma proposta, diríamos assim, entre aspas, cristã e evangélica, dizendo que essa cura pode vir de fora. Basta acreditar em Deus, basta acreditar em Jesus, pagar os seus dívidos e dá tudo certo. Ora, onde é que está o mal da criatura? Está dentro ou está fora? Se está dentro, também a cura também lá está. Preciso estarmos atentos a isso. Daí o meu estímulo de fazer aquilo que nos cabe como casa espírita, de transformar a casa espírita numa escola constante de reflexão em torno das leis de Deus. Esse é o objetivo maior, de Kardec, inclusive. Enquanto isso ocorre, doutrina, isso aqui a gente já leu, não foi? Então, apesar do caos, as convulsões emocionais e sociais, decorrentes da violência de todo tipo, iniciando-se no próprio cidadão e espalhando-se no lar, no trabalho, nas ruas de todas as nações, em forma de assalto, estupro, homicídio, desonestidade, terrorismo, revoluções e guerras, geram o temor que domina a expressiva parte da mole humana. Então, Amélia Rodrigues enfatiza todas as situações que nós estamos vivenciando hoje, para depois exaltar a necessidade de nós voltarmos a nossa atenção em torno da proposta de Jesus. A vitória da astúcia e do crime de todo porte nas altas entidades governamentais, debatidos em arranjos conciliábulos de inquéritos administrativos e parlamentares, carimbados pelos interesses de classes e de grupos, conduz incontestáveis cidadãos honestos ao desinteresse pela honra e pela dignidade.
Diante disso, nós lembramos de uma passagem também do Evangelho que Jesus exalta a necessidade da vigilância, para que nós não caiamos em tentação. Orai e vigiai constantemente, para que tu não caias em tentação. Porque o convite da atual sociedade é para lhe conduzir ao caminho do equívoco, como nós já vimos agora há pouco. Seja na condição social que você estiver, no cargo que você tiver, na profissão ou na religião que você tiver, traga essa mensagem para si. Reflita. Orai e vigiai constantemente para que tu não caias em tentação. Diante de coisas tão comuns no nosso dia a dia, é necessário repensar essas mensagens deixadas por Jesus. O desfile dos usurpadores, dos escassos recursos dos pobres, parece que Amélia Rodrigues estava falando para os brasileiros. Né? Isso 2008. Sobre aplausos homenageados pelas próprias vítimas. Na ignorância em que se demoram, é mais um quadro patético das ocorrências servis do crepúsculo da cultura e da civilização contemporânea. Há contínuas demonstrações de loucura coletiva. Campeonatos de insensatez, aumento de doenças degenerativas e viroses decorrentes da promiscuidade sexual e moral, ameaçadoras, quais espadas de Damocles prestes a cair sobre as cabeças de que lhes estão expostas. É um relato impressionante que Amélia faz acerca da atual circunstância que nós estamos vivenciando. E tudo isso, sem dúvida, ocorre por esquecimento de Jesus, de seus ensinamentos simples e nobres, profundos e sábios, que ainda não são e não foram incorporados ao dia a dia das existências que se dizem a ele vinculadas. E nós espíritas não estamos distante dessa realidade. E que cada um necessariamente deve fazer essa autorreflexão. Todos nós estamos passando por dificuldades. E como a gente tem a oportunidade, como falei agora há pouco, de partilhar com as orientações vindas do alto, não que isto seja o prioritário. O prioritário é a mensagem de Jesus que já foi deixada há 2000 anos atrás. Mas como nós temos essa oportunidade, eles humildemente, eu estou falando com relação aos nossos amigos espirituais, aqueles condutores das casas espíritas, que, naturalmente, aproveitando do canal mediúnico, orienta as criaturas, orienta os coordenadores das casas espíritas, no sentido de conversar com todos e até transmitir essas mensagens, para a necessidade de refletir acerca da mensagem de Jesus. Lá nós temos em torno de 50, 60 trabalhadores. Leandro já conhece a casa. E nós temos durante este ano uma planilha, uma organização de eventos. E a espiritualidade vem nos alertando. Tenham cuidado. Tome cuidado. Né? Façam a devida asepsia. Não valorize o desânimo, desestímulo, porque atrás de tudo isso exige naturalmente as influências espirituais, que nós, por invigilâncias, acabamos sintonizando. E nas reuniões mediúnicas, apesar de ser uma reunião de assistência espiritual desobsessiva, geralmente chega-nos uma mensagem para o grupo. Nós temos um grupo de quase 20 anos de atividades mediúnicas. Mas ela não está isenta de enfrentamentos e de desafios, não. Inclusive nas relações interpessoais. E como nós estamos nessa transição de muitas inquietações, as casas espíritas também estão sujeitas a essas infiltrações. Eu estou falando isso, enfatizando essa questão das casas espíritas,
Porque eu entendo que a casa espírita é um lar, onde as diferenças ali estão para serem trabalhadas. Mas isso serve para cada um de nós, nos nossos desafios, nas nossas relações. Todos nós estamos sendo testados para colocarmos em prática e para assim, se assim colocarmos em prática, sermos vencedores nessa atual existência. Simultaneamente, multiplicam-se também as organizações de proteção à criança e ao adolescente. De um lado, até então, nós falamos do caos e das circunstâncias que a humanidade vive. Aí agora ela traz a providência divina, que age sempre constantemente em favor da humanidade. Multiplicam-se também as organizações de proteção à criança e aos adolescentes, ao idoso e à mulher, a fauna e a flora, a água e a natureza em geral, ao mesmo tempo, dando lugar ao aparecimento de missionários do amor, da ciência, da arte, do pensamento, dedicados à transformação destes por outros dias de renovação e de paz. Cabendo àquele que está atento aos ensinamentos de Jesus, não engrossar as fileiras do desânimo, fazer aquilo que cabe a si, né? Neste movimento de renovação, porque é exatamente isso que nós estamos vivendo. Incontáveis espíritos nobres que estão encarregados pelo incomparável Rabi para apressarem os momentos de grande transição que ora atinge o seu clímax. Por isso que nós somos identificados como trabalhadores da última hora. Estamos no ápice, convidando todos aqueles que amam a se unirem no esforço comum da fraternidade, do trabalho, da tolerância, da caridade, da iluminação de consciências. E como nós devemos agradecer a oportunidade de sermos partícipes destes movimentos. Seja movimentos religiosos, movimentos sociais, que devem girar em torno de tudo isso. Quando ele fala aqui de iluminação de consciências, é a mensagem de Jesus. Ele não veio trazer a mensagem de uma religião. Ele veio trazer a mensagem de libertação definitiva. E aí, a doutrina espírita tem essa, diríamos assim, esse dever de estarmos sempre a refletir em torno de suas palavras, dos seus ensinamentos, para tentar despertar em nós aquilo que está adormecido. Eu lembrando de Joana de Ângeles, quando ela fala que a grande maioria da humanidade está em estado de sonolência profunda. Existências e existências sucessivas sem despertar. Acreditando num resgate, acreditando numa resolução que venha do alto, sem a participação da própria criatura. Que quem vai fazer a diferença é o que você faz, é o que você pensa, é o que você sente. Essa que é a grande diferença. Para um mundo melhor, que está chegando, né? Lembrando da passagem das bem-aventuranças, não sei se todos vão ser herdeiros. Claro que não. Seremos herdeiros de um mundo melhor na medida da pacificação dos nossos corações. Como é que estão os nossos corações? As nossas inquietações, né? E vamos, diante dessa condição que temos hoje, lembrando de Paulo, a quem muito foi dado, muito será cobrado, a quem muito foi concedido, maiores responsabilidades temos. Como é que está a nossa luta de pacificação? Uma nova ética se apresenta, fundamentada nos postulados do Evangelho, desvestidos de fantasias e de utopias. Quando Amélia coloca isso, ela quer dizer indiretamente que grande parte da humanidade vive utopicamente. Vive baseado em fantasias.
né? Por isso que, na essência, a proposta da doutrina espírita é reforma íntima, reforma interior, modificação de comportamento. E isso exige um esforço. Vencer a nós mesmos. Evocando os momentos em que Jesus esteve na terra, insementando nas mentes e nos corações a sua mensagem do amor imortal. Por mais que nós estejamos preocupados na compreensão da doutrina e seus princípios, não podemos esquecer a base que gerou esses princípios. Lá em nossa casa, na casa que nós participamos, nós estamos estudando o Evangelho segundo Emmanuel. Em 40 anos de atividade mediúnica, mais de 40 anos, toda a produção literária de Emmanuel unida numa obra só. São 7 volumes, né, Nádia? Versículo a versículo, estudado e refletido por Emmanuel. E aí nós estávamos fazendo uma reflexão a semana passada acerca desse estudo. Né? E alguns disseram, não, mas não seria importante nós darmos prosseguimento ao estudo sistematizado da doutrina espírita? Coloquei essa proposta para o grupo, porque eu enxerguei que a necessidade da criatura é entender melhor Jesus. E hoje nós temos melhores condições de entender aquilo que ele disse com os princípios da doutrina espírita, juntando os dois lados. Né? Porque o que é que precisa a humanidade, o que é necessário para a humanidade ter melhores condições? A vivência dos postulados crísticos. E hoje, com a reencarnação, lei de causa e efeito, pluralidade dos mundos habitados, interferência do mundo espiritual em nossas vidas e nossos pensamentos, tudo fica mais simples de compreender. As bases que lá atrás foram deixadas por Jesus. Reler com a mente e com o sentimento. Veja que ela coloca ali, reler com a mente e com o sentimento. São duas formas de você abstrair, você reter. Né? Uma coisa é você entender, outra coisa é você assimilar com o coração. As páginas fulgurantes da Boa Nova constituem um desafio, uma bênção para todos aqueles que, honestamente, anela, deseja por melhores dias e mais felizes condições para si mesmo e para os seus contemporâneos, com os olhos postos no futuro glorioso da humanidade. Jesus, portanto, é o insuperável cantor da felicidade, e o seu canto extasia, seja na conceituação, na magnitude de sua forma e beleza, seja no exemplo de que ele se fez, assinalando de forma indelével a sua passagem terrestre. Hoje, portanto, mais do que nunca, Jesus está presente na sociedade, socorrendo-a e aguardando ser recebido e compreendido. Para este mister, seus emissários espirituais devotados procuram despertar as consciências adormecidas para o grande encontro, no qual a terra ascenderá na direção dos céus através das ações do bem e do bom, em verdadeiros hinos de imortal beleza. Só lembrando da colocação de Kardec, né? Fora do bem que é possível realizar, não existe salvação. A ascensão espiritual é consequência do bem que você realiza. A partir de si. Não estamos falando do bem externo. Nós estamos falando dos valores íntimos da paciência, da indulgência, do perdão, da benevolência, a viver aonde você estiver. Bom, gente, nós encerramos a nossa contribuição junto com vocês, convidando, como falei agora há pouco, para Leandro. Nós estamos num grande desafio esse ano, várias atividades e vários seminários a serem realizados. Um destes acontecerá no dia 6 de maio, com a presença
de Adeilson Salles, lá na nossa instituição. Adeilson é um escritor, todas as obras dele está direcionada ao público infanto-juvenil, mas é claro que a abordagem dele é para todos, e abordará esse tema, sexo e vida à luz do Espiritismo. O local será na nossa instituição, lá em Caruaru. Aqueles que assim se interessarem, estejam convidados, tá? Será um prazer recebê-los vocês lá. E aqui nós teremos, no dia 1 e 2 de dezembro de 2018, isso para a gente é um grande desafio, mas ao mesmo tempo uma grande alegria, porque nós estamos criando a possibilidade de estarmos com esses grandes expositores. Temos aqui Haroldo Dutra Filho, temos Rossandro Klingey, Frederico Menezes, Severino Celestino e Clóvis Nunes, abordando o tema Revivendo Jesus. Serão 2 dias, de pura reflexão. E temos as participações artísticas de Braulio Bessa, de alguns grupos de Caruaru e lá da Paraíba. Isso acontecerá no shopping Caruaru, onde teremos toda a estrutura, todas as condições para que esse evento verdadeiramente possa acolher a todos os agrestinos e todos aqueles que circundam em torno da cidade de Caruaru. Então é um grande prazer. O valor será R$120. Mas isso pode ser, não sei se Leandro recebeu uma planilhazinha aqui, Leandro? Não? Fique bastante à vontade. Isso até lá pode ser dividido de todo jeito. Tá? O que é importante é que nós estejamos lá para vivenciar. Isso pode ser também feito através do site. Existe um site, www.revivendojesus.com.br. Você pode fazer a pré-inscrição, nós vamos entrar em contato. Pode ser feito através de boleto, de todo jeito. O importante é que nós estejamos lá. Agradecidos mais uma vez a Leandro, aos trabalhadores dessa casa e à espiritualidade pela oportunidade de juntos refletirmos acerca das leis de Deus. Um abraço a todos, que Jesus esteja conosco. A gratidão talvez seja um dos grandes sentimentos que abrem as portas para a presença de Deus conosco. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, fonte de vida, guia e modelo de todos nós. Amado Jesus, sabemos da presença dos corações amigos que nos cercam, porque acima de tudo, a misericórdia, a providência divina assiste-nos em todas as circunstâncias, mesmo nos momentos de equívocos em consequência da nossa ignorância. Fortalece-nos, permite que tudo aquilo que aqui foi dito e refletido possa ser sentido na profundidade dos nossos corações. É a leitura com sentimento. Filhos muito amados somos, mas precisamos sentir isso na nossa intimidade e aí nos fortalecermos. Permite que a nossa jornada, apesar de desafiadora e às vezes difícil, contigo seja mais leve. Que tua paz, que teu amor esteja conosco na mesma proporção e do esforço que nós estamos te buscando. E possamos seguir aos nossos lares certos de tua presença. Muita paz e que assim seja.